Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total do investimento. Beleza, então olha aqui, ó. Certa quantia, galera. Certa quantia. Certa quantia é quanto? É X. Se ele não falou, e eu acho que ele não vai falar, né? Ele não falou, certa quantia é X. Ah, professor, eu não posso estipular valor? Nessa questão aqui não dá para estipular, porque é exatamente o que ele quer, né? O comando da questão pede quanto é essa quantia. Mas se ele não pedisse, eu poderia estipular? Galera, não entrem nessa jogada de ficar viciado em estipular valores. Por quê? Porque existem algumas questões que parece que a gente pode estipular e não pode. Daí tu vai lá, estipula e erra a questão. São 10% das questões, mais ou menos, só. Então, tu acerta, se tu estipular valor, tu acerta 90%, mas tem 10% que tu não vai conseguir fazer. Então, durante o treinamento, tentem usar letrinha e não ficar viciado em estipular valor, porque isso abre a mente de vocês para a matemática mais ampla, e daí isso vai ajudar vocês na matemática como um todo, não só nessas questões. Beleza? Então, olha só, a pessoa aplicou uma certa quantia, que eu vou chamar de X, e no primeiro mês ela perdeu 30% do total. Lembra lá que eu sempre falo isso, ó, quando a gente fala uma porcentagem, é importante saber uma porcentagem do quê? Aqui é 30% do total do investimento. Então para por aqui e já vamos pensar, ó, no primeiro mês, vou anotar aqui as informações, ó. No primeiro mês eu investi X, né? Vou botar aqui assim, investimento é igual a X. No primeiro mês eu perdi 30% do total. Então eu perdi quanto? Vamos lá, ó. Perdi 30%, ó, 30% é 0,3, então vou escrever aqui, ó, 0,3 eita, para aqui, ó. Do é uma multiplicação, então 30% do total investido, X. Então a minha perda no primeiro mês foi 0,3x. Se eu perdi 30%, quanto que sobrou na minha conta? Se eu perdi 0,3, sobrou 0,7. Então, ó, no final do primeiro mês, sobrou 0,7x, que é quanto vai entrar no segundo mês, né? No segundo mês, começou o mês com essa quantidade, que é quanto terminou o primeiro mês. Então, agora ele vai falar, ó, no segundo mês, ele recuperou. Se ele recuperou, ele ganhou, né? Ele ganhou. Vamos botar aqui, ó. Quanto que ele ganhou? Ele ganhou 20% do quê? Do que havia perdido. Galera, é muito importante, coloquem isso na cabeça. Sempre que aparecer uma porcentagem, lembra de mim e pergunta, porcento do quê? Tem que estar escrito no enunciado, tem que ter uma interpretação no enunciado que nos leve a esse valor. Não existe porcentagem sem uma relação. Tem que ter. Então, ó, eu perdi 20%, que é 0,2, do que havia perdido. Não, desculpa, eu ganhei, né? Eu recuperei 20% do que havia perdido. E eu tinha perdido 0,3x. Então, eu ganhei 0,20 de 0,3x. Aqui, ó. Isso foi quanto eu ganhei no segundo mês. 20%, e isso aqui foi o que eu tinha perdido no primeiro mês. Então vamos lá, ó, vamos ver quanto é que é isso aqui, ó. Quanto é que é 0,2 vezes 0,3? De cabeça eu faço como? Eu faço 2 vezes 3 dá 6. Só que agora eu tenho uma casa depois da vírgula e uma casa depois da vírgula. Então aqui tem que ter duas casas depois da vírgula, né? Eu estou imaginando que eu estou fazendo a continha aqui, ó. 0,2 vezes 0,3. Como é que a gente faz? A gente efetua a multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, e no final tem duas casas, não tem? Ainda vai ficar assim, ó, duas casas depois da vírgula. Só que eu posso efetuar essa conta aqui, ó, rapidamente. 2 vezes 3 dá 6, duas casas depois da vírgula, 0,06x. Então, no segundo mês, eu ganhei 0,06x, que é o quê? É 6% de x. Esse foi o meu ganho. Então, se eu tinha 0,7x, vamos ver, ó, quanto sobrou então no final do mês. Eu comecei o mês com 0,7x, ganhei 0,06x, então sobrou quanto? Sobrou 0,7x mais 0,06x. Isso é quanto sobrou na minha conta no final do segundo mês. Que vai dar quanto? Ó, isso aqui é 0,70
mais 0,06 vai dar 0,76x. Então, no final do segundo mês, eu tinha 76% do meu investimento inicial. Né? Ainda é perda, mas eu estou recuperando. Ó, recuperei isso aqui nesse mês. Vamos lá ver então. Ó. Depois desses 2 meses, ou seja, depois que acabou o mês, eu tenho isso aqui na conta, ó. Isso aqui é quanto sobrou na conta. Então, depois desses 2 meses, resolveu tirar o montante de 3.800 que foi gerado pela aplicação. Isso aqui é o que foi gerado pela aplicação. E ele está dizendo que isso aqui é 3.800. Então, vou escrever, ó, 0,76x vale 3.800. Olha só, acabei de encontrar uma equação que vai me dar o valor de x, que é exatamente o comando da questão. Ó. A quantia inicial que essa pessoa aplicou, que é o início, é o x, em ações, corresponde a quanto? Vou encontrar ela aqui. Ó. Pego esse 0,76, passo para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ser igual a 3.800 dividido por 0,76. Então, eu já vou multiplicar por 100 em cima e embaixo para cortar a vírgula. Daí vai ficar 38,00 com 2 zeros agora, 00, dividido por 7,6. Agora, olha que interessante, ó. Dá para a gente ir simplificando. Em vez de efetuar a continha direta, dá para ir simplificando. Vamos ver, ó. Isso aqui dá para simplificar por 2. Né? Vamos simplificar por 2 para ver se sai direitinho aqui assim, ó. Vamos por partes, né? Ó, 38 dividido por 2. É metade de 30, que é 15, mais metade de 8, que é 4. 15 mais 4 dá 19. Então, 19, 4 zeros. 0, 0, 0, 0. 76 dividido por 2. Metade de 70, que é 35, mais metade de 3, que é 6. Metade, de novo. Metade de 70, que é 35, mais metade de 6, que é 3. 35 mais 3 dá 38. E agora, não tem zero nenhum, né? Então, deixa eu botar mais pro meio aqui. Galera, olha que interessante aqui, ó. Isso aqui, dividido por 38, tá vendo que 19 é metade de 38? Né, ó, 19 vezes 2 dá 38. Então, eu posso simplificar por 19. Eu já poderia ter feito aqui por 38, né? Eu simplifico por 19 em cima e embaixo. Vamos continuar aqui embaixo, ó. Vai dar 19 por 19. Vai dar 1. Bota os 4 zeros aqui. 1, 2, 3, 4. E 38 dividido por 19 vai dar 2. Agora acabou, né? 10.000 dividido por 2 dá 5.000. Então, o valor de x é 5.000. É isso que a questão quer. Gabarito letra Charlie.